E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tranquilo, estudando, tá certo? Então, como prometido, tá, vamos continuar com a resolução das nossas questões, tá certo? Estamos trabalhando sobre leis de Newton, tá bom? Então, eu selecionei aqui para vocês, tá bom? Algumas questões da Escola de Aprendiz de Marinheiro, de vários anos, né, seguidos, sobre esse assunto, né, leis de Newton, para que a gente possa trabalhar, né, da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Observe a figura a seguir. Então nós temos uma figura aqui, tá bom? Um menino no skate, né, andando aqui e ele pensando, né? Um corpo em movimento tende. De repente ele acaba batendo, né, o skate em algo, certo? E vai cair, bom? E aí ele termina a frase, né, dizendo o seguinte: a permanecer em movimento, bom? E aí, ó, a questão nos pergunta o seguinte: assinale a opção que indica a lei de Newton, que foi parcialmente representada na figura acima. Então, gente, vimos as leis de Newton são quais, né? São três. Né? São quantas? São três, certo? Lei da inércia, lei das massas e lei da ação e reação, certo? A lei da inércia diz o quê, gente? Diz que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força atuar sobre ele ou se o somatório das forças que atuar sobre ele, né, a força resultante sobre ele, for igual a zero, tá certo? Então, gente, essa lei é parcialmente retratada na figura aqui por esse menino, por esse skatista, tá bom? Então, essa lei é chamada lei da inércia, bom? Primeira lei de Newton, bom? Questão bem tranquila, com certeza deu para vocês desenrolarem aí. Próxima questão, questão 2, bom? É de 2008, né, da Escola de Aprendiz de Marinheiro. Milagres ainda acontecem. Pequeno textinho para a gente ver aí. Um motoqueiro, em alta velocidade, após chocar-se violentamente com um veículo que estava estacionado, foi arremessado por cima desse, caindo a mais de 10 metros de distância, e milagrosamente levantou-se. Pouco tempo depois, sem nenhuma fratura, apenas com leves escoriações. Com impacto, sua moto ficou completamente destruída. Complete corretamente as lacunas da sentença abaixo. O arremesso do motoqueiro e a moto destruída são, respectivamente, fatos que estão corretamente relacionados à lei de Newton. Então, vamos ver quais as leis de Newton que se relacionam aí com isso. Então, gente, o fato dele levar um choque é igual ao do skatista, né? Ele bateu, tá bom, contra o carro parado e o corpo dele continua em movimento, assim como a moto. Eles vinham andando a uma certa velocidade e quando você se choca, o que vai acontecer? O corpo quer permanecer em movimento. Lei da inércia, tá bom? Primeira lei de Newton. Então, com certeza, podemos marcar aí, tá certo? Primeira lei de Newton, inicialmente. E aí a moto, gente, ela sofreu estragos, enquanto o corpo dele sofreu apenas pequenas escoriações. Por que isso aconteceu? Hein? Então vamos lá. Nós sabemos que a força é diretamente proporcional ao quê? Ao produto da massa pela aceleração, tá certo? Então, o fato da moto ter uma maior massa faz com que ela vai causar um maior estrago e vai sofrer um maior estrago, tá bom? Como ela tem uma massa maior, então ação e reação, ela vai bater e vai sofrer aquela reação de uma forma mais intensa. Enquanto o motoqueiro, que tem uma massa menor, certo, vai bater e tende a ter uma reação menor. Por quê? Porque sua massa é menor. Portanto, com certeza aí podem marcar a letra B, certo? Primeira lei de Newton e terceira lei de Newton. Explica bem direitinho aí essa questão. Bom, vamos lá. Numa tentativa de proteger-se de danos físicos de um eventual acidente automobilístico, os fabricantes de automóveis desenvolveram o airbag, um tipo de sacola que é inflada no momento do acidente e que envolve motorista e passageiros, minimizando o impacto da colisão nos mesmos. Esse desenvolvimento foi baseado, segundo a...
E aí, pessoal? Então, quando um carro... Então, vamos lá, pessoal. Questão 3 diz o seguinte, ó. Uma tentativa de proteger-se de danos físicos de um eventual acidente automobilístico, os fabricantes de automóveis desenvolveram o airbag, um tipo de sacola que é inflada no momento do acidente e que envolve motoristas e passageiros, minimizando o impacto da colisão nos mesmos. Esse desenvolvimento foi baseado segundo a... Então, gente, muito tranquila a questão, tá certo? Bem parecida com a primeira, com a segunda. Diz o seguinte, ó. Os passageiros, assim como o motorista dentro de um carro, quando o carro está acelerado, eles estão na mesma velocidade do carro, certo? Então, quando acontece qualquer choque, uma batida, uma freada brusca, o que vai acontecer? Os corpos dos passageiros e do motorista que está dentro do carro com a mesma aceleração que o carro, ele vai tender a ir para frente, por causa da primeira lei de Newton, tá bom? Então ele vai continuar o movimento. Quanto mais rápido, maior vai ser esse movimento. Então, o airbag foi desenvolvido para quê? Para diminuir esse impacto, tá certo? Então, o airbag, o cinto de segurança são equipamentos que visam diminuir o impacto de quê? Da primeira lei de Newton, tá bom? Em acidentes automobilísticos. Então, com certeza aqui, letra A, primeira lei de Newton, tá bom? Vamos continuar. Segundo estatísticas, o cinto de segurança protege o motorista e os passageiros de lesões mais graves em caso de acidentes. O uso do cinto de segurança em veículos está associado a, acabamos de falar, não é isso? Primeira lei de Newton, tá bom? Então, continuando. Questão 5. Uma sonda espacial de 32 kg será enviada para Júpiter, onde a aceleração da gravidade é 26 metros por segundo ao quadrado. Para efeito de testes, uma sonda idêntica será enviada à Lua, onde a gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em relação à situação descrita acima, assinale a opção correta. Tá bom, então, resolvendo a questão, a primeira coisa, vamos pegar os dados. Massa, tá certo, da sonda espacial, 32 kg. Aceleração da gravidade de Júpiter, 26 metros por segundo ao quadrado, né? Faltou colocar aqui. E a aceleração da gravidade da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, gente, peso, né, o peso de um corpo é o quê? É massa vezes aceleração da gravidade, certo? Percebam o seguinte, que o peso, tá bom? Ele é inversamente proporcional ele é diretamente proporcional, tá certo? À gravidade, à aceleração da gravidade. Quanto maior um, maior o outro, tá bom? A massa é a razão dos dois, o peso pela aceleração da gravidade. Logo, a massa vai ser constante, tá bom? Independente de ser aqui na Lua, em Marte, em Júpiter, tá bom? Então, a massa permanece constante. Por quê? Quando o peso aumentar devido à aceleração da gravidade, vai aumentar também a aceleração da gravidade aumenta na mesma proporção. A razão do peso pela aceleração da gravidade é, portanto, constante, certo? Que é a nossa massa. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 6 agora. Analise as afirmativas abaixo. Numa estrada retilínea e horizontal, o velocímetro de um veículo que move-se em linha reta indica um valor constante. Nessa situação, 1. A força-peso do veículo tem o mesmo sentido que o da velocidade. 2. A soma vetorial das forças que atuam sobre o veículo é nula. 3. A aceleração do veículo é nula. Assinale a opção correta. Bom, então vamos lá, gente. Ó. Numa estrada retilínea, né, horizontal, o velocímetro de um veículo que move-se em linha reta indica um valor constante. Bom, nessa situação, então, gente, quando o veículo marca valor constante, né, o velocímetro do veículo, significa que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, implica em quê? A aceleração igual a zero. Por quê? Porque a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, se a velocidade não muda, é constante, logo a aceleração vai ser o quê? Zero. Tá bom? Aí isso implica em quê, gente? Implica o seguinte, ó. Aqui diz, ó.
a força 1, né? Afirmativa 1. A força peso do veículo tem o mesmo sentido que o da velocidade. Olha, a força peso do veículo, assim como toda força peso, vai ser dirigida para o centro da Terra, tá bom? E nesse caso aqui, o veículo está numa estrada retilínea e horizontal, portanto, ele não tem o mesmo sentido que o da velocidade, de jeito nenhum, tá bom? 2. A soma vetorial das forças que atuam sobre o veículo é nula. Sim, reexplicando, né, a questão 1. A força P, gente, ela é sempre apontada para baixo, no nosso caso, tá bom? Então, sempre para o centro da Terra, que no nosso caso fica embaixo, tá bom? A aceleração vai estar apontando ou para frente, desculpa, a velocidade nesse caso, ou para trás, se fosse uma marcha ré. Então, como está indo em uma estrada reta, né, horizontal, acreditamos que seja para frente. Então, com certeza, não, tá bom? Outra, essa questão de... A direção também é diferente, tá bom? A direção da velocidade é horizontal. A direção da força-peso é vertical, tá certo? Então, vamos lá. 2. A soma vetorial das forças que atuam sobre o veículo é nula, certo? Então, isso é verdade, pessoal. As forças que estão atuando sobre o veículo, esse veículo não está com velocidade constante, então, para ele ter velocidade constante é preciso o quê? Primeira lei de Newton. Ou não existe força alguma atuando sobre ele, bom, ou a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. E claro que a gente está falando de uma soma vetorial, né? Aquelas setazinhas que a gente vai ver para onde estão agindo cada força, certo? Aonde está agindo cada força, em que direção, em que sentido, tal. Então, a soma dessas forças está sendo igual a zero. Bom? E 3. A aceleração do veículo é nula. É verdade. Bom? A aceleração dele é nula porque não está havendo variação de velocidade. Portanto, a aceleração nula. Bom? Portanto, gente, 2 e 3 verdadeiras. Tá certo? Que é a letra D. Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Tá bom? Vamos agora para outra questão que eu vou precisar do quadro e vamos precisar fazer uma pequena continha, tá certo? Vejo vocês já já. Então, pessoal, vamos lá continuar a resolução das questões, tá certo? Faremos agora aquelas questões que serão com cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai aparecer na telinha de vocês, tá certo? A próxima questão. Então, questão de número 7. Diz o seguinte, ó. Observe a figura abaixo. Um trabalhador empurra um carrinho de 20 kg de massa. Nesse carrinho existem duas caixas, conforme a figura. Considerando que, nessa tarefa, a aceleração produzida no carrinho foi constante, igual a 1,2 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a força exercida pelo trabalhador foi de... Bom, então, vamos lá? Olha só, pessoal. Então, questão, né, de número 7, para a gente poder refletir aí. Bom, então, primeira coisa, né, vamos ver aqui o desenho que nós temos. Tá bom? Um bonequinho aí. Esse bonequinho está empurrando um carrinho, tá certo? Dentro desse carro, nós temos aí dois blocos, tá bom? Um bloco maior de 36 kg, um bloco menor de 24 kg, tá certo? Então, tá aqui. Nós temos também o seguinte, ó, a massa do carrinho é igual a 20 kg, certo? Vou chamar aqui de bloco 1 e aqui de bloco 2 para a gente poder designar, ficar melhor, tá bom? A massa do bloco 1 igual a 24 kg. Massa do bloco 2 igual a 36 kg. Tá certo? E esse conjunto, né, a força que o homem está fazendo para empurrar esse carrinho, tem uma aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, quanto é a força que está sendo exercida nesse carrinho? Tá bom, gente? Olha só. A
A força vai ser quem? Vai ser a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Tá bom? A única coisa que nós precisamos compreender aqui é o seguinte, ó. Não estamos falando de qualquer massa, tá certo? Não é apenas a massa do carrinho ou apenas a massa do bloco, mas é o conjunto, tá bom? A massa do carrinho mais os blocos, que é quem está sendo empurrado por esse homem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para calcular essa massa aqui, ó, nós vamos ter que calcular essa massa, basta a gente fazer o quê? Somar. Essa massa M vai ser quem? Vai ser a massa do carrinho, mais a massa do bloco 1, mais a massa do bloco 2. Tá certo? A massa M vai ser quem? Vai ser 20 mais 24 mais 36. Portanto, a massa final vai ser igual a 80 kg. Tá bom? Achado isso aqui, ó, nós vamos substituir lá na fórmula. A fórmula é F igual a massa vezes a aceleração. Portanto, ó, F vai ser igual a massa total, que é 80, vezes a aceleração, que é 1,2 metros por segundo ao quadrado. O que vai me dar uma força igual a 96 newtons, tá bom? Só multiplicar aqui 80 vezes 1,2 que chegamos a esse valor aí, tá bom? 96 newtons de força. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 8 agora. Analise a figura a seguir. A figura acima representa um bloco de massa de 100 kg, sendo puxado sobre uma superfície sem atrito por duas forças, F1 e F2, que têm intensidades iguais, respectivamente a 100 N e a 200 N. Qual é o valor da aceleração a que o bloco está submetido? Bom, então, questão 8. Bom, nós temos aí, ó, um bloco, certo? E esse bloco está submetido à ação de duas forças, tá bom? Uma força que está atuando bem aqui em cima, F1 igual a 100 newtons, tá certo? E uma força que atua mais aqui, ó, embaixo, uma força F2 igual a 200 newtons, tá certo? A massa desse bloco, a questão também nos dá a massa do bloco, tá bom? Igual a 100 quilogramas, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte, ó, qual é o valor da aceleração a que o bloco está submetido? Então, gente, ó, o que nós precisamos perceber aqui? Ó? Essa setinha aqui é o que nós chamamos de vetor, tá certo? Está indicando para onde está havendo a ação da força, tá certo? Nesse caso aqui nós temos uma força que é o quê? As duas forças são horizontais, a direção que ela está atuando é na horizontal, o sentido é da esquerda para a direita, tá certo? E os valores são esses. Como estão na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante dessas duas, da ação das duas forças, vai ser a soma delas, tá certo? Então, a força resultante, ó, nesse caso, vai ser quem? Vai ser a força F1 mais a força F2, tá certo? Por quê? Mais uma vez, porque elas são forças que estão na mesma direção, ambas estão na horizontal, e são forças que estão no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, ó, a força resultante vai ser quem, gente? Vai ser, ó, 100 newtons mais 200 newtons. Portanto, força resultante igual a 300 newtons. Tá certo? E aí, pessoal? Mas ele quer saber a aceleração. Olha só,
Segunda lei de Newton me diz o seguinte, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí eu quero força resultante sobre quem? Sobre o bloco. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou precisar da massa do bloco, tá certo? Então, isso vai me dar o seguinte, pessoal, ó, força resultante igual a massa do bloco vezes a aceleração. Quem foi a força resultante que nós encontramos? Tá aqui, ó, 300, certo? Quem é a massa do bloco que nós temos na questão? 100 igual a A. Deixando o A sozinho de um lado e passando, ó, o 100 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar 300 dividido por 100. Portanto, eu vou ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, com isso, resolvemos fácil nossa questão. Tá bom? Vamos para a próxima. A jangada é um tipo de embarcação típica do litoral nordestino e utiliza a força dos ventos sobre suas velas para se deslocar. Após um dia de pesca, um jangadeiro aproveita o vento favorável para retomar a terra. Se a massa da jangada, incluindo o pescador e o pescado, é de 300 kg, qual a força resultante para que a massa adquira aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido do movimento? Bom, então vamos lá. Nós temos aí, tá certo? No exercício de vocês, tá bom? Uma jangada, certo? Vamos desenhar aqui um barquinho, uma vela simples, só para termos como ilustrar isso, certo? Suponhando assim alguma coisa, tá bom? Aqui é o mar, certo? E aí, vamos aos dados. Os dados são os seguintes, né? Nós vamos ter aí a massa da jangada, incluindo o pescador e os peixes, tá certo? A massa igual a 300 quilogramas, tá bom? E ele pergunta, né, qual a força resultante para que a massa adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado no sentido do movimento, tá bom? Então, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Queremos encontrar a força resultante. Tá certo, gente? Então, ó, muito tranquilo, né? Força resultante, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vai ser quem? 300 vezes 3. Força resultante vai ser igual a 900 newtons, tá bom? Então, gente, sendo esse barco um barquinho à vela, como foi desenhado aqui, o vento ia ter que exercer uma força aí de pelo menos 900 newtons para fazer com que esse barco, tá certo, tenha essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, vamos para a questão 10, certo? E última questão desse bloco, tá bom? Vamos lá. Durante a apresentação para uma revista especializada, um carro de 1.200 kg acelerou numa pista retilínea e obteve o resultado mostrado no gráfico abaixo. Vocês têm aí o gráfico. É correto afirmar que a força média em newtons transmitida pelo motor às rodas entre os instantes 0 segundos e 5 segundos foi de... Então, gente, vamos lá. Pegando aqui o gráfico, tá certo? É um gráfico velocidade por tempo. Então vamos desenhar aqui, tá bom? Eixo vertical ou das ordenadas é o eixo das velocidades, dado em quilômetros por hora,
tá certo? O eixo vertical é o eixo do tempo dado em segundos, tá bom? Vamos agora atentar os valores. 0 aqui, tá bom? Na origem do eixo, dos eixos, tá certo? Na interseção deles. 5 segundos aqui, tá bom? 12 segundos aqui, certo? E 90 quilômetros por hora lá em cima, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? Vamos fazer a interseção dos pontos aqui, ó, tá bom? O 5 encontra-se com o 90 aqui, tá bom? E o 12 encontra-se com o 90 aqui, tá certo? Com isso, nós temos uma reta ascendente, saindo do 0 a 5 segundos, e uma reta horizontal, tá bom? Saindo do 5 ao 12, tá bom? Então, uma das competências extremamente importantes para o Enem é aprendermos, tá bom? A interpretar os gráficos, tá bom? Então, vamos lá, o que esse gráfico está dizendo? Então, inicialmente, esse gráfico está nos mostrando o seguinte, ó. No tempo de 0 a 5 segundos, esse carro acelerou, tá bom? De 0 a 90 km por hora, tá certo? E no tempo aqui, ó, de 5 a 12 segundos, ele manteve sua velocidade constante, ó. Nem está subindo, nem está descendo, manteve constante, tá bom? Então essas são as principais informações que nós temos no gráfico, tá bom? Vamos lá. É correto afirmar que a força média em newtons transmitida pelo motor às rodas entre os instantes 0 e 5 segundos foi de, tá bom? Então ele quer encontrar, gente, a força média transmitida aqui, ó, certo? Entre os instantes de 0 a 5 segundos. Então nós precisamos encontrar o que, pessoal? Precisamos encontrar qual foi a aceleração, tá certo? Então vamos lá. Como a gente vai fazer isso? Então, o intervalo de tempo, ΔT, nós temos, foi de 0 a 5 segundos, portanto foi de 5 segundos, ok? A variação da velocidade também nós temos, foi de 0 a 90, portanto dá 90 segundos, ok? O que é que nos falta aí? Nos falta agora, desculpa, aqui é metro, né? Metro não. Quilômetros por hora. Nos falta, para encontrarmos a aceleração, tá bom? Lembrando que a aceleração é ΔV sobre ΔT, tá bom? Então a gente quer encontrar a variação para quê, professor? Você está pedindo força. É através da aceleração que a gente vai conseguir encontrar a força, tá bom? Já que a massa do carro ele nos dá aí, se encontrarmos a aceleração, a gente vai usar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, e em seguida vamos poder tranquilamente calcular quem vai ser essa força, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha, o problema que a gente esbarra aqui é que nós temos que transformar aqui, ó, ou 5 segundos transformar em horas, tá bom? Fica mais inviável porque vai ter muitas casas decimais, ou transformar 90 km por hora para metros por segundo, ficar na mesma unidade, porque estão em unidades diferentes, um está em hora, outro está em segundo, e isso não dá para fazer as contas assim, tá bom? Então, vamos fazer isso, vamos transformar aqui de 90 km por hora para metros por segundo, tá bom? Lembrando o seguinte, pessoal, ó, se eu estou em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3,6, tá certo? E o contrário, se eu estou em quilômetro por hora e quero vir para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. É uma regrinha básica que a gente aprende, tá certo? Logo no início, tá bom? Tanto no nono ano quanto aí no primeiro ano do ensino médio. Aí vamos lá, pessoal. Ó, nós temos 90. Bom, nós vamos fazer o quê?
dividir por 3,6, para assim termos ele em metros por segundo. Tá bom? Então vamos lá, fazendo a divisão. Feita a divisão, né, nós chegamos aí a 25 metros por segundo, tá certo? Então, transformando isso aqui, ó, a velocidade para metros por segundo, eu obtenho 25 metros por segundo. Bom, agora pessoal, só vou jogar aqui na forma da aceleração, ó. Eu vou ter 25 metros por segundo dividido por 5 segundos. Tá bom? O que vai me dar a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então já achamos a aceleração. Agora, ó, voltando para a nossa questão, nós vamos ter o seguinte, ó. A massa do carro que ele nos deu aí é uma massa de 1.200 quilogramas. Então a massa igual a 1.200 quilogramas. A aceleração nós acabamos de encontrar 5 metros por segundo ao quadrado. E ele quer que nós obtenhamos, né? Obtenhamos a força. Tá certo? Então, ó, força é quem, pessoal? É massa vezes aceleração. Isso é força. Tá certo? Então, ó, a força vai ser quem? Vai ser a massa, 1.200 vezes a aceleração, que é 5. Força vai ser igual a... Então, ó, fazendo as devidas multiplicações aqui, tá bom? Nós vamos ter 6.000 newtons. Tá certo? Então, isso é a nossa força, que nessa questão aí equivale à letra E. Tá bom? Portanto,